Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero fazer uma retrospectiva desse ano pra também um pouco analisar tudo que aconteceu, né? Porque assim, pra mim foi um ano bem difícil. Assim, não tão difícil quanto 2020. Foi um ano difícil por vários motivos. Teve altos e baixos, digamos assim, né? E eu tô aqui com minha colinha pra eu lembrar de todos os meses. Eu fui tentando colocar por meses, mas eu vi que alguns meses não tem tanta coisa. Mas acho que o importante de analisar, de fazer retrospectiva, é mais pra a gente agradecer mesmo. Porque, por exemplo, quando eu tava fazendo essa lista, eu comecei, ai, nossa, nem aconteceu tanta coisa assim no meu ano, nossa, o que eu fiz? Comecei a meio que julgar meu ano, né? Só que eu me lembrei que as conquistas, assim, estão nas pequenas coisas, nas pequenas vitórias do dia a dia, sabe? Por exemplo, pode ser que lá em maio eu não tenha feito nada de grandioso que eu me lembre. Mas eu sei que eu me levantei todos os dias de manhã e fiz alguma coisa, por menor que fosse. E acho que isso, quando eu tava lembrando, ao fazer essa lista, eu fiquei, caraca, como eu tô sendo ingrata pelo meu ano, sendo que aconteceu tanta coisa boa, eu consegui, né, fazer tantas coisinhas pequenas e que com certeza fizeram diferença na minha rotina, na minha vida e que fizeram com que eu esteja aqui neste dia fazendo esse vídeo, né? E eu vou começar então. Eu sou uma pessoa muito ativa em sentido assim de coisas pra fazer. Eu faço parte de vários grupos, sou muito ativa assim em relação à socialização, digamos assim, me comprometo com várias coisas. Um desses grupos é o Kadoshi, o Ministério de Dança Kadoshi, que tem meu coração todinho. O ministério qual faço parte da minha igreja, então no caso eu danço. E então janeiro a gente tava de férias, porque geralmente janeiro é o nosso mês de férias, porque dezembro é um mês muito corrido. Em relação ao ano todo, sabe, a gente fez muita coisa diferente, fizemos vários workshops. Por mais que tenha, né, tido a pandemia, a gente conseguiu ir em várias igrejas e abençoar outras vidas, né, mas também fomos muito abençoados, recebemos muita coisa legal de Deus, né, do coração de Deus. Eu vou falar bastante sobre o Kadoshi nesse, porque acho que foi onde eu mais estive, além do meu trabalho, nesse ano. No começo do ano, vamos lá pelas metas já, né? Eu tentei ser uma pessoa mais ativa, tentei, né, começar a fazer exercício físico. Na verdade, a parte de exercício físico foi uma parada que eu penei o ano todo. Sempre tentava, desistia, tentava, desistia, tentava, desistia. Então, assim, não vai ser diferente. Claro que eu vou tentar novamente ano que vem, né? Não falando já de ano que vem, né? Mas, enfim, não só ano que vem, mas tipo, eu quero tentar mesmo ser ativa, assim, constantemente. Porque eu, às vezes, eu sou uma pessoa ativa, eu gosto de me movimentar. Só que eu não faço exercícios, assim, específicos, às vezes pra força e tal. E eu preciso disso, porque uma hora o corpo vai pedir e... Enfim, sem comentários. Mas é uma coisa que eu penei bastante o ano todo e eu quero muito, muito voltar. E começou lá em janeiro, porque eu lembro que eu ficava fazendo, assim, controle de hábitos e ainda assim... Era uma coisa que não tá... Depois um dia a gente fala melhor sobre hábitos, porque é uma coisa que... Olha, só Jesus na causa. E daí, lá em janeiro, eu organizei melhor a minha rotina como empreendedora, né? Então, lá em dezembro do ano passado, 2020, eu subloquei uma salinha para atender meus pacientes, até para me motivar, assim, em relação ao trabalho, né? Só que foi um momento bom, assim, só que eu tava pagando pra trabalhar, né? Eu não tinha conseguido nenhum paciente e eu só ia lá na sala e fazia coisas relacionadas ao administrativo que eu poderia fazer em casa, poderia, mas só de estar lá me motivava a continuar. Só que foi difícil, né? Porque foi, acho que, se eu não me engano, demorou uns... Contando com dezembro, foram mais ou menos 3 meses só indo lá sem nenhum paciente. Eu com certeza eu fiz alguma coisa errada. Foi difícil em relação ao financeiro, porque eu não tava ganhando nada e tava tipo, só tirando do meu bolso. Em janeiro foi um mês assim meio de tentativas, né? Eu tava me organizando ainda, tava tentando inserir o hábito de caminhar. Depois não durou muito tempo. Em fevereiro, eu só sei que a única coisa que me lembro foi de uma conferência que teve na igreja e que a gente dançou. Fora isso,
não me lembro de mais nada. Então, continua a mesma coisa, né? Todos os dias, acordando, fazendo meus rolezinhos, tentando trabalhar, né? Mas não fiz muita coisa, não. Em março, eu lancei um e-book com a minha amiga Ana Luísa. Se Ana estivesse assistindo isso, amo você. A gente escreveu um e-book de receitas. Inclusive, se você tiver interesse, vou deixar aqui embaixo pra caso vocês queiram adquirir. É um e-book de lanches práticos e que não são fitness. No caso, a nossa ideia não era fazer algo voltado para o mundo fitness, mas sim para comidas afetivas. Mas essa isso eu lembro de março mesmo. E acho que foi um mês de muitos ensaios também, porque abril tinha Páscoa, então a gente ensaiou bastante para a Páscoa, que no caso aconteceu em abril, né? Esse espetáculo de Páscoa na igreja foi muito legal, só que foi só online, então a gente só apresentou, digamos, ministrou para as câmeras. E a gente tem muitas histórias engraçadas sobre esse espetáculo, porque só quem vive os bastidores sabe. E também em abril eu comecei a ir na terapia. Então eu comecei a fazer terapia com a minha psicóloga maravilhosa. Estou lá desde então. E tem me ajudado muito, 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 assim. Fiquei bem mal. E daí eu falei assim, cara, não dá mais. Preciso de uma psicóloga, de um psicólogo. Então eu fui atrás. No começo é bem difícil, porque você não sabe muito bem o que falar, né? Meio confuso, assim. Daí com o tempo eu fui sabendo focar sessões assim, tipo, olha, hoje vamos falar sobre isso. Ou separar por núcleos mesmo, assim. Pelo menos pra mim foi assim. Fez muita diferença na minha vida. Recomendo muito. Se você tá pensando assim, cara, preciso fazer terapia, faz. Sério, faz. Parte para o próximo tópico. Esse mês eu lembro que eu fiz uma palestra. Na verdade, eu fui convidada para falar sobre um pouco sobre alimentação num grupo de meninas que se chama O Pai Nos Chama. E eu falei um pouco sobre alimentação saudável, sobre como nós precisamos cuidar do nosso corpo e também relacionando com o tempo do Espírito Santo. Enfim, foi muito, muito legal. Ficou marcado no meu coração, inclusive Ana Júlia. Se você estiver aí me assistindo, sabe que isso ficou marcado no meu coração, de verdade. Inclusive fiz alguns posts pra lá, eu vou colocar aqui o arroba, sigam lá, O Pai Nos Chama. Merece muito, muito reconhecimento. E como eu falei, maio, não me lembro assim do que eu fiz, mas eu sei que acordei todos os dias e enfim, né. E daí lá em junho, se eu não me engano foi dia 18 de junho, eu tomei a vacina, a primeira dose contra a Covid. Gente, era uma sexta-feira e eu tinha ensaio à noite, tava super frio. Eu fui assim, com 5 blusas pra igreja, sem brincadeiras, com blusa, com touca, acho que se não me engano foi até com luva, porque tava com muito frio. Assim, tava frio, mas também por conta da reação da vacina. E eu não queria faltar ensaio, olha só. Não, eu não aprendo. E depois no dia seguinte a gente ia ministrar no evento que ia ter na igreja e ministrei assim, daquele jeito, mas ministrei. E aquela coisa, pra mim tava suportável, né? Tava mal, mas tava suportável. Então, esse é meu lema de vida. Se tá suportável, eu consigo. Acho que em julho teve o aniversário da nossa igreja. A gente foi lá, fez uma festona, né? Tipo, um culto, uma comemoração. Também a gente ministrou, fizemos várias coreografias sobre cada símbolo lá da nossa igreja. E foi bem legal. Ficou bem lindo. Em agosto tivemos a festa, olha como eu falei, Kadosh, tava em todas, né? Fizemos a festa do Kadosh, foi uma festa bem legal, a gente tava comemorando 25 anos de ministério. E a gente convidou os líderes, né, que fizeram parte. Foi muito, muito legal. Para tudo. Gente, como é que eu fui esquecer do casamento do ano, hein? Lembra da Ana Luísa que eu contei lá no começo? Então, ela casou com o meu amigo John. E é isso, e eu ainda peguei o buquê. Dá licença, agora podemos continuar. Sim. Depois de agosto, eu comecei a me isolar mais, essas coisas assim. Eu não sei explicar bem o que estava acontecendo dentro de mim. Só sei que eu me isolei um pouco, né? Fiquei um pouco mais na minha, assim, e tal. Daí, né, em setembro já teve o meu aniversário. Antes do aniversário, eu fiz uma viagem sozinha. Meu Deus. Pra praia, claro, super. Fui pra Santa Catarina, né, visitar minha prima, meus tios e tal. Só que eu fui sozinha, foi a primeira vez que eu peguei um ônibus de viagem sozinha. E foi bem legal a experiência. Daí teve meu aniversário,
Ganhei o melhor presente de todos da vida. Meu pai e minha irmã me deram um Kindle, gente. Eu tava assim, sonhando com um Kindle. Eu queria tanto, tanto, tanto. Olha só. Mas, sério, foi assim, um dos melhores presentes, assim, no sentido de... Tipo, eu queria muito mesmo, sabe? E daí eu fui surpreendida mesmo, porque eu não tava esperando. Eu tava planejando comprar no final do ano e... Enfim, ganhei. Nossa, tô, sério. Eu fiquei chocada. Chocada, chocada. Inclusive, Ju e pai, muito obrigada. Muito grata por esse presentão, porque fez toda a diferença na minha vida literária. Mas isso não é papo pra agora. Daí, em outubro, tivemos algumas apresentações, ministrações, né, sobre das crianças, com os artistas lá, que a gente fez uma mini campanha. Foi bem legal. A gente foi em várias igrejas, fizemos assim algumas ministrações, né, com os palhaços, que eu amo de paixão também. Fazia tempo que eu não me vestia de palhaça. E daí depois teve um culto na minha igreja no final do mês. Foi bem divertido. Todo mundo chocado que eu consegui andar de monociclo. Eu desci a igreja assim inteira com um monociclo. Foi uma lembrança que eu nunca vou me esquecer. Todo mundo absurdamente chocado, né, quando eu fazer isso. Daí em outubro também eu comecei a fazer aula de dança novamente. Nossa, gente, fez tanta falta na minha vida fazer aula de dança. Eu nem lembrava quanto isso fazia diferença pra mim. Eu comecei a fazer aula com uma pessoa incrível, que eu já admirava muito. E quando eu cheguei na aula, eu achei, tipo, a gente já tava conversando há um tempo pelo Instagram e tal. E ela assim, ai, vamos fazer uma aula e tal. E eu, tipo, nunca conseguia. E nessa deu certo. E eu tô muito feliz de estar fazendo aula com a Gabi Oliveira. Inclusive, ela tem um canal no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo para apoiar essa artista maravilhosa, porque ela faz muitas coisas além de dançar. Só sigam. Sério, só sigam. E ela me virou uma amiga, né? Uma pessoa que eu admirava, digamos assim, antes, pelo trabalho dela. Agora virou uma amiga muito próxima até. E ela me trouxe uma outra amiga também, que é a Mayara. Que inclusive vai pro Espírito Santo. Voltar pro Espírito Santo, que é a casinha dela. Eu tô, tipo assim, muito triste. Tô já pensando assim, gente, tô apegada já. Como que ela vai embora assim, desse jeito? Mas aqui. A mulher, ela nem me conhecia direito e me acolheu na casa dela. Foi assim, louco, 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 louco. Próximo. Novembro foi um mês de muita correria. Tipo assim, não teve algo muito específico que aconteceu em novembro. Mas foi um mês de vários ensaios para o Natal, que no caso foi agora, dia 19, na igreja. A gente teve os ensaios tanto do ministério, mas também teve muitos ensaios para o espetáculo do estúdio de dança, como eu faço aula, né, de dança. E foi muito legal o espetáculo, gente, sério, mas foi assim, muitos ensaios, só que foi uma experiência muito, muito boa. E eu quero levar pra minha vida, quero realmente fazer mais isso, porque é muito gostoso. E teve então um espetáculo de Natal na igreja, e estamos aqui hoje não tendo mais nenhum tipo de novidades a respeito, assim, tipo, nossa. Assim, em relação ao trabalho, tô um pouco desanimada, então eu espero conseguir voltar, né, com mais gás, assim. Eu tô dando esse descanso, esses últimos dias do ano. E ano que vem, né, eu quero retomar com mais afim. É este o vídeo da retrospectiva. Eu, por mais que foi uma coisa meio geralzona, assim, eu sei que foi um ano muito... Foi difícil, mas foi um ano muito bom, de muito crescimento, de eu me conhecer um pouco mais. É isso que temos pra contar hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esquece de dar um curtir aqui embaixo, se inscreve no canal se você gostar. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.